E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vamos falar de um game muito interessante e muito curioso, que é o único verdadeiro, fracasso da Nintendo, que é o Virtual Boy. Que ele é considerado um portátil, não é um portátil, enfim, é um game bem polêmico aí, que tem muita história e marcou a época aí nos anos 90. Fabião, solta a vinheta. Pessoal, o tema de hoje é o Virtual Boy. Esse videogame ele foi lançado em julho de 95 no Japão e em agosto nos Estados Unidos e na Europa. Um dos responsáveis, o produtor dele, foi o Gunpei Yokoi. O Gunpei Yokoi já é um velho conhecido da Nintendo, que ele foi responsável pelo Game Boy e pelos Game Watch. Falamos sobre isso, sobre ele já, nos nossos vídeos aí do Games que Pariu, dá uma olhadinha que vale a pena. E esse videogame ele chegou no mercado com uma intenção bem ousada na época. Ele tinha a ideia de reproduzir para os games o mundo da realidade virtual, que na época empolgava as pessoas, como tinham filmes que falavam muito sobre esse assunto. Chegaram a lançar um arcade com imagem nessa realidade virtual, e eles tentaram passar isso para um videogame portátil, vamos dizer assim. Ele é bem polêmico até nisso, se ele é portátil ou não, pelo tamanho dele. Considerando como portátil, ele é o primeiro da história, o primeiro portátil da história, a usar um processador de 32 bits. E o grande problema dele é que essa tecnologia era uma novidade, eles tentaram fazer uma coisa muito à frente do seu tempo, usaram duas telas para dar uma impressão real de 3D e de profundidade, para aí simular essa realidade virtual. Só que tem um problema, o custo para fazer isso com uma tela, no caso com duas telas coloridas, seria altíssimo para a época. Então eles lançaram o videogame com uma tela monocromática na cor vermelha, tá? Até o próprio a carcaça do videogame remete aí à cor vermelha. Ele foi lançado pelo preço de $179, tá? E ele não fez muito sucesso. A gente vai saber aí durante o vídeo mais detalhes sobre esse sucesso dele aí, ou essa falta de sucesso. Mas essa história começou aí há uns 10 anos antes. Nossa, que legal. Sabe o que chega perto? O 3DS. Sim, é verdade. Não, conhecido, né? O 3DS ele chega perto dessa sensação aqui. Mas essa aqui eu acho ainda melhor. Melhor, ela é mais agressiva, né? Mas é melhor. E ela não tem... Como você tá com a cabeça fixa, não é aquele 3DS que você mexe um pouquinho e ele sai do 3D e fica meio esquisito. Esse aqui você não perde o ângulo, né? Nossa, muito legal. Então, pessoal, como eu citei, essa história começou 10 anos antes, em 85, quando o engenheiro americano, o Allen Becker, ele tentou fazer um óculos, tipo um óculos VR para a época já, para ligar no PC e ter uma visão aí periférica, uma visão mais ampla de tudo, né? Seria uma realidade virtual para a época. E ele criou umas lentes, na época a tecnologia não tinha nem para isso, nem para lente ainda, quanto mais com uma lente colorida. Então ele fez com uma lente vermelha, ele criou essa tecnologia tipo de um óculos e tentou oferecer para o pessoal da engenharia, para aviação, para medicina, e saiu com o seu projeto, com a sua ideia aí, oferecendo para todo mundo. Ele não teve sucesso, até um ano depois ele montou uma empresa para construir essas lentes, para fabricar essas lentes, Não teve sucesso, aí em 91 ele mudou um pouco o foco do trabalho dele e tentou levar isso para o ramo de brinquedo, e batizou esse projeto como Private Eye. Aí ele saiu com esse projeto já com cara de brinquedo, e saiu oferecendo para a Hasbro, na época, para a Sega, para várias empresas, e ninguém abraçou a ideia. O pessoal chegou a fazer alguns testes, e na época as crianças que testaram isso ficaram enjoadas, chegaram até a desmaiar, Aí, pouco tempo depois, ele saiu oferecendo isso pelo mundo e algumas pessoas que o representavam encontraram o Gunpei Yokoi, que é da Nintendo, e o Gunpei Yokoi sempre gostou desses portáteis, dessas ideias mirabolantes, Ele meio que abraçou a ideia logo de cara e começou a trabalhar junto com ele em cima desse projeto, que a princípio chamava VR32, quando chegou na mão do Gunpei Yokoi, Começou a chamar VR32 e começaram a fazer uns testes.
Os primeiros testes, ele já emitia, esse processador de 32 bits, ele emitia uma frequência chamada MF, uma frequência elétrica que eles não sabiam até então qual seria a consequência isso para as pessoas, né? Qual seria a consequência dessa frequência para as pessoas, sendo que ele estava direto na cabeça das pessoas. Então eles começaram a fazer uns testes e viram que não ia poder ser um óculos para ficar acoplado na pessoa, porque ia pesar um pouco mais, que tem que fazer uma blindagem maior por causa das frequências e tal, e aumentaram o tamanho dele. E aí ele já não seria, a princípio, um óculos, né, de realidade virtual. Aí fizeram um suporte para colocar tipo no ombro e fizeram os testes. Já com o projeto avançado, mandaram para os Estados Unidos para uma equipe médica que fazia testes só nesses quesitos de frequência, de radiação e tal, e eles aprovaram, vendo que ele quase não tinha danos, mas que ele teria que ter uma isolação um pouquinho maior e uma carcaça mais reforçada. Sendo assim, ele ficou ainda mais pesado, né, por causa dessa isolação, e a carcaça tinha que ser reforçada. Então ele ficou mais pesado, eles viram que não ia ter como apoiar no ombro, né, e fizeram um tripé. Então ele começou aí desde o começo da sua história, ele foi aí contraditório, enfrentando barreiras e tal, até chegar nesse formato, porque por tudo que ele oferecia, radiação, as duas telas, o tamanho e tal, ele não podia ser um óculos nem um aparelho assim tão compacto. Aí acabou tendo esse formato final de um videogame quase um portátil, mas tem que apoiar ele na mesa, que é o Virtual Boy daí no seu formato final. Aí voltando para 95, no lançamento do videogame, tanto o Gunpei Yokoi quanto a Nintendo, eles não estavam mais tão empolgados com o lançamento do aparelho, porque ele acabou ficando um negócio muito grande no trombolho, vamos dizer assim, no português, claro, né? E eles não ficaram tão empolgados com o lançamento, mas eles já tinham investido muito no projeto, tinham que lançar o aparelho. E principalmente que no Japão, no lançamento, a indústria exigiu que eles colocassem vários avisos na caixa do aparelho, no manual, nos jogos, inclusive tem alguns jogos que tem, a maioria dos jogos tem pause automático, eles aconselham a jogar 15 ou 30 minutos no máximo. Então, com todos esses avisos e restrições que colocava medo no público, eles já sabiam que não ia ser um sucesso de vendas, né? E a Nintendo até relutou em lançar os blockbusters deles aí, o Mario, o Yoshi, tanto é que o Mario e o Wario saiu, mas outros personagens da Nintendo não foram lançados para o Virtual Boy. O Virtual Boy tem apenas 22 jogos lançados. E aí, como eles viram que já estavam meio relutando para lançar ele, começaram a guardar os verdadeiros trunfos pro projeto Ultra 64, que é o quê? O Nintendo 64 que ia sair um ano depois. Então eles começaram a guardar os personagens deles, as principais franquias, para o Nintendo 64, com medo de queimar essas franquias no Virtual Boy. E mais um fato interessante, a Nintendo sempre fabricou seus consoles no Japão. E com a produção do Virtual Boy, eles fizeram uma fábrica na China. Construir essa fábrica que eles tinham, a ideia deles inicial era vender pelo menos 1,5 milhão de unidades logo no primeiro ano, e venderam metade disso. Tá? Então aquela fábrica acabou ficando obsoleta, sem uso, e aí a Nintendo começou a produzir o Nintendo 64 nessa fábrica da China. Até então eles só produziam seus consoles no Japão. E todo jogo, a hora que você vai começar, eu falei que eram alguns, mas todo jogo, a hora que você vai começar, ele pergunta se quer que pause automático ou não. Nossa, cara, a profundidade dele é muito legal. Olha que jogo legal. Nossa, muito, dá pra ver que é outro plano mesmo. Nossa, sensacional, cara. Pô, bem feito os inimigos, hein? Não, o joguinho é espetacular, é um jogo do Mario, só que com Wario em 3D. O Virtual Boy, então, o produto finalmente pronto, o trombolho, né, finalmente pronto, é esse console aqui que parece um Alien, né? Ele consiste no aparelho, ele tem as telas, ele tem processador 32 bits, porque ele tinha que gerar duas imagens completamente diferentes, né? Não completamente, mas duas imagens em tempos diferentes, para você ter uma noção perfeita de 3D e de profundidade. Infelizmente não dá pra gente mostrar para vocês, o Fábio vai tentar fazer uns vídeos aí, vamos ver o que dá para mostrar para vocês, mas a noção dele de profundidade de 3D só jogando mesmo, tá? Então ele tem o console em si, esse tripé, que é onde ele vai encaixado, o controle, que é muito legal, muito bem feito o controle dele, bem anatômico, gostoso de jogar, e essa borracha aqui, que é onde você encaixa, né? Você vai encaixar ele aqui, é onde você vai colocar o seu olho aqui, para ficar de forma mais confortável e eliminar toda a luz externa que possa ter, para você ter uma imagem, uma noção bem legal da imagem dele isolada aí, de toda a claridade. E eu posso garantir para vocês, tem muita gente que fez vídeo não, muita gente comentou de Virtual Boy e a grande maioria nunca sequer jogou ou viu um Virtual Boy de perto. Todo mundo fala, é uma bosta, dói a cabeça. Tá bom, dói a cabeça depois de um tempo,
dói a cabeça por inteiro, mas ele é muito legal de jogar. A profundidade dele e a noção, a sensação de 3D dele é muito legal, é fantástico, é gostoso de jogar nele, a imagem é muito legal. Todo mundo que critica, a grande maioria nunca viu na frente e critica porque aproveita embalo da internet aí, ou critica porque viu notícia na internet, mas não de conhecimento próprio, que eu posso garantir. É um game que eu gosto muito e é gostoso de jogar nele, dá uma sensação muito legal. Como eu citei já anteriormente, foram lançados só 22 jogos para ele. O Mario Tennis ele vinha na maior parte dos aparelhos, tá? O meu, que é japonês, acho que não era a primeira remessa, ele não veio com o Mario Tennis, mas a grande maioria já vinha com o Mario Tennis junto com o videogame. Não tinha jogo de memória, tá? E o cartucho dele é esse formato aqui, né? Parece bem mesmo o cartucho no portátil, que é bem fininho. E esse aqui é o Wario Land. É considerado por quase todo mundo um dos melhores jogos dele e o jogo que tem a melhor sensação de 3D e de realidade virtual que ele prometeu desde o seu lançamento. Pessoal, com tudo isso daí, o Virtual Boy eu acho que foi o game que menos durou na história, ele foi lançado em julho, como eu citei, né, no Japão, e em dezembro já foi descontinuado, tá? Então ele durou aí 6 meses no Japão e depois em março do ano seguinte ele foi descontinuado nos Estados Unidos e na Europa. No Japão, eles desanimaram logo de cara, né, com todos os avisos que tinha que colocar e tal, mas a Nintendo da América insistiu um pouco mais e investiu 25 milhões de dólares em marketing desse aparelho. Então vocês imaginem, ele no total vendeu 770 mil unidades. Nos Estados Unidos venderam só 140 mil e os caras investiram 25 milhões. Então vocês imaginem o prejuízo que a Nintendo teve. A Nintendo, ela não fala sobre o Virtual Boy, é uma página que ela sempre tenta apagar e virar na sua história aí. Mas não tem dados oficiais, mas esse game deu muito prejuízo para a Nintendo, por isso que eu falei que ele é o verdadeiro vilão da Nintendo. It came from the third dimension, with its own brain, its own voice, its own legs. There's only one problem. It needs your eyes. Virtual Boy. See it now in 3D. Depois do fracasso do Virtual Boy, o Gunpei Yokoi, que é nosso personagem de hoje, né? Ele adiou a sua aposentadoria, queria se aposentar, ele adiou um pouco a aposentadoria e lançou em março de 96 o Game Boy Pocket, que ele já estava no projeto Game Boy, né? Ele lançou o Game Boy Pocket e ele estava trabalhando num projeto de um portátil 32 bits para Nintendo. Mas a Nintendo não abraçou a ideia, né? Com já o fracasso do Virtual Boy, ele estava já com o filme meio queimado. E em agosto ele saiu da Nintendo e foi para Bandai. Ele projetou o Wonders One, tá? O Wonders One, inclusive, a gente tem ele aqui. Esqueci de pegar ele para mostrar. A gente tem ele aqui. Então, ele provavelmente ele tinha projetado já esse aparelho, mas infelizmente ele faleceu antes de ver o aparelho no mercado, mas foi ele que projetou o Wonders One da Bandai. Pessoal, então finalizando, a gente quer aproveitar e mandar um abraço para um grande amigo nosso, falando em portátil, né? O nosso amigo Zanata, que é um grande colecionador de portátil, já ajudou a gente em alguns vídeos aí. O Zanata, semana passada, ele entrou pro Ranking Brasil como o maior colecionador de portáteis do Brasil. Então a coleção dele é muito legal e foi reconhecida aí pelo Ranking Brasil. Zanata, parabéns, amigão.
Tudo de bom pra você aí, você merece. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo, mais um videogame curioso e importante na história. E se gostou, curta aí, se inscreva no nosso canal e até o próximo Games que Pariu.